homenagem ao Dia dos Homens. Tem que ter o Bruce, né? Ó o vozeirão, ó. Maravilhoso, não é? Muito bem, minha gente, olha só, bendita hora nesse clima gostoso. Hoje a nossa igreja, ela não está celebrando, mas a liturgia da igreja hoje celebra dia 1º de novembro, é o dia de Todos os Santos. Mas nós, católicos, nós só vamos celebrar no domingo próximo agora. Então, o primeiro da semana, onde toda a igreja vai estar reunida, nós vamos celebrar o dia dos homens. Que beleza, hein? O Padre Juarez já falou isso aí também, hoje, Isso aí, meu querido, minha querida. Olha, bendita hora começando e estamos muito felizes aqui. E antes do Padre apresentar essa mesa aqui, diferente hoje, maravilhosa, o Padre convida você, vem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Toda primeira sexta-feira de cada mês a gente também faz memória ao Sagrado Coração de Jesus, né? É isso aí, gente. Muito bem, mas olha só, os convidados de hoje, o padre quer apresentar para vocês, começando pela minha direita aqui, à sua esquerda. Ele que é advogado tributarista, já foi no programa aqui do Bendita Hora com o Padre Juarez, mas no meu não. Meu querido doutor Tiago Borges. Tiago, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado, doutor. Uma honra participar do programa mais uma vez. Tamo junto, Tiagão, tamo junto sempre. Então precisamos muito de advogados como você aqui para esclarecer algumas dúvidas. Isso é importante. Importante. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele já é da casa, é um baita de um nutrólogo. Eu falei para ele que eu estou precisando urgentemente e falta um pouquinho esse tempo. Ele falou, padre, eu preciso arrumar esse tempo aí. E é verdade. Doutor Emanuel Fernandes. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, padre. Junto aí. É muito bom estar sempre dando uma pausazinha na rotina e aparecendo aqui, estando aqui com vocês. É um prazer sempre. Para nós é uma grande alegria. Olha, ele é médico cirurgião vascular dos bons, hein? Dos bons, tá? Eu tenho a honra de tê-lo aqui mais uma vez, doutor Fernando Bacalhau. Uma bênção, padre. Deus abençoe você. Bom, Tamo junto sempre. Obrigado, gratidão aí. Uma alegria estar aqui. É sempre bom sair da rotina. Nosso ambiente é sempre tão carregado, né? E trazer informação para o pessoal de casa aí para tentar prevenir as doenças, estar sempre bem com saúde, né? Perfeitamente. Tá vendo? Doutor Fernando. Não é brincadeira, não. E ela, né? Para dar aquela, junto com Nossa Senhora aqui, aquela enfeitada maravilhosa no dia, com as mulheres aqui. A Cristina Esteve, que é doutora em psicologia clínica, psicopedagoga e terapeuta. Cristina, sempre uma alegria tê-la aqui, viu? Deus abençoe você. Amém. E o maridão dela tá aí, ó. Mostra, não sei se dá para mostrar ali, ó, o Antônio. Olha o Antônio, apaixonado pela esposa, hein? Grande Antônio. Muito bem, gente. Vamos ver o pensamento do dia aqui na tela, aqui, ó. Quero ouvir depois a opinião da mesa, hein? Vamos ver aí, ó. Coração não é panfleto de rua, viu, meu povo? Para entregar ao primeiro que passa. Eita, olha aí, ó, uma reflexão. Eu gosto dessas tiradinhas, né? Mas, assim, se a gente for analisar no âmbito da fé, religioso, né, e isso me interessa sempre como cristão, o nosso Senhor diz que nós temos que sempre, a fé está ligada ao outro, sempre ao outro, não é? Hoje mesmo no evangelho de hoje, tem aquele rapaz que o convidou, o fariseu, e enquanto observavam o jeito de Jesus, os fariseus, ele observava uma outra pessoa que estava com um problema de saúde, né? Então, o outro na minha vida. Então, a questão do coração. Coração na fé é tudo aquilo que é você, seus sentimentos, você do teu jeito, você da sua, aquilo que você tem como a sua psicologia. Eu acho que depende, dependendo da pessoa,
eu posso me envolver ali numa circunstância, num fato, numa amizade, numa necessidade que alguém está passando. Então, meu coração pode se entregar para o primeiro nesse aspecto. Agora, eu não sei que aspecto vocês pensam também de entregar o coração para o primeiro, segundo. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto? Como é que é? Ó, meu padre, eu que tenho 2 filhas pequenas, né? A gente sempre pensa na família, sempre pensa nas meninas primeiro, antes de mim, sabe? Eu falo assim, poxa vida, cara, são inocentes, né? Pessoas sem malícia, tudo. E a gente tem que educar para o mundo também, para, ter atenção. Eu acho que não é um pé atrás, né? Eu acho que é uma atenção em tudo. Se a gente, na primeira opção, ter pessoas boas, pessoas de qualidade, claro, a gente tem que investir nessa amizade, nesse contato, nessa doação. Mas com criança pequena se doam tanto, né? A ideia é sempre, cara, cuidado, atenção, presta atenção, porque a gente, cara, fica muito, muito preocupado, né, com o mundo de hoje com criança. Eu tenho 2 meninas, uma de 5 e uma de 3. E aí tudo foi o dia das crianças agora, né? Com cuidado. Quando alguém que saiu do meio, né, de vocês, né? E é uma coisa, ela é bem forte, é uma relação muito forte, né? Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque nós somos envolvidos nesse sentimento primeiro, né? Meu coração primeiro está naqueles que são muito próximos a mim, né? Meus filhos, quem é pai e mãe, meus pais, meu irmão, meu esposo, minha esposa. Mas ao mesmo tempo nos põe em crise um pouco a fé, porque Cristo falou, quem ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, seu campo do que a mim, e esse a mim é o outro, tem a ver com o outro, não é digno de mim. Então, é uma questão que nos faz pensar, e por isso que eu acho que é legal esse plano de pensamento, porque aí entra em uma colisão nós com aquilo que tem a ver com a fé, tem a ver com aquela questão toda aí, por isso que Eu acredito que o coração, você precisa conhecer e conhecer bem as suas emoções e ter discernimento, né? Porque não dá para também entregar o seu coração, seu corpo, sua alma para todo mundo, né? Você tem que se respeitar. Então, quando a gente pensa nessa questão de entrega, você tem que ter um bom discernimento para saber que realmente, assim, não é panfleto que você entrega para qualquer pessoa, né? Por exemplo, no campo das emoções, tem gente que tem uma baixa estima e com isso faz com que se apaixone por um oi, bom dia, né? Oi, querido, você já quer entregar o buquê. Então, as pessoas precisam se conhecer melhor para, na verdade, saber até onde ela pode ir. Na questão da fé, nós temos sempre que nos doar, né? Mas tem que ter um discernimento muito bom. Perfeito. Acho que a Cristina entrou assim como bisturi naquilo que a gente tem que separar, né? Essa questão da fé foi... Até eu fiz de propósito para dar aquela mexida com a gente. Na fé, o outro é o ser mais importante. Seja lá quem é esse outro, entre aspas. Mas nós temos que ter esse discernimento de nos conhecer, porque o meu coração, os meus afetos, a gente tem que também tomar cuidado, porque cada um pode ter uma interpretação diferente dos teus modos de ser com o outro, né? Tem que filtrar, né? A gente primeiro se conhece para depois conhecer o outro também. E é um processo de autoconhecimento que você só sabe o que você está dando ao outro quando você se conhece, você sabe o que você quer receber de volta. Eu sou uma pessoa que abro muito o coração e coloco o coração no geral em relação e qualquer intenção. Mas também não permito que eu receba algo contrário do que eu estou dando. Então, colocar o coração sempre à disposição, ou primeiro, quando você se conhece, quando você sabe o que você pode receber de volta, o que a pessoa pode te dar de volta, eu acho que é válido. Reciprocidade, né? Tem que haver. E dar o coração na contrariedade é difícil, né? Então, quando você está cansado, quando você está doente, quando você tomou um não, quando o chefe foi escroto com você, você dá o coração, eu acho que é a maior lição que a gente tem, né? Continuar amando, fazendo um bom trabalho e tudo, quando a gente não recebe um feedback tão positivo, né? Eu acho que é um exercício, eu acho que isso que você está falando, acho que é um exercício de eu ser livre. Exato. O que é ser livre? É isso aí, por exemplo, a pessoa, digamos que o meu chefe, eu estou doando aquilo, o meu coração, com muito carinho, com muita sinceridade, mas esse feedback é o contrário, ele me machuca, me decepciona.
Mas como eu sou livre, deu para entender? Eu tenho a capacidade, tudo, né? humanamente sim, mas como eu estou livre, eu não estou escravo da ira, do revide, eu consigo continuar amando ele e vou amar. Vou continuar tendo esse mesmo modo meu de tratá-lo com carinho, com amor e tal. Porque eu sou livre, né? Eu não posso me escravizar na coisa que me contraria. Mas isso é um mundo ideal, seria, né? Essa pessoa difícil vai até te santificar, né? Desde que você não se afete. Desde que você... Isso. E que você não mude, que o seu comportamento grosseiro não me faça ser grosseira também. Então, é um exercício. É um pouco até pegando... Eu entendi perfeitamente. Aí entra na reciprocidade, né? Porque assim, normalmente eu espero, da mesma maneira que eu estou te amando, que você me dê um mínimo de carinho, mas normalmente as pessoas não vão te dar. E aí a grandeza de você ser livre, que é isso que eu falar, a questão de Agar, né? Da escrava aí de Isaac, o livre, é um dia a gente chegar nesse ponto. Mesmo que você não corresponda àquilo que eu sempre me doei para você com todo amor, a gente vai deparar o tempo todo com pessoas assim. Com certeza. Tem gente que, mesmo você querendo dar o coração de primeiro, não tá preparada para receber. Ela não vai. E aí a gente tem que ter esse vai te dar pedrada. Às vezes a pessoa ou aquela situação não posso talvez não tê-la aquele... como minha amiga. Exatamente. É outro departamento. Mas o meu trato de ser livre seria outro. Do lado de cá não vai mudar. Exatamente. Por isso nós temos uma enquete hoje que é a seguinte, ó. O padre brincou aqui, né? Qual é o Papa que criou o Dia de Todos os Santos, que nós vamos celebrar no próximo domingo agora? Você vai entrar na enquete, ela vai responder. Seria o Papa Gregório IV, tá? Ou o Papa Bento III? Você vai voltar aí pelo Instagram, no finalzinho do programa, o padre vai ver o que vocês responderam, tá? Não é fácil. Vamos lá, tá bom? Tá? Muito bom, Artrofix. Mas vamos à primeira notícia que eu quero ouvir aqui a opinião dela, hein? Vamos lá, ó. Vem aqui. STJ, plano de saúde só deve abrir como é que é? Deve cobrir. Psicopedagogia para transtorno de espectro autismo em ambiente clínico. Ministros entenderam que cobertura é obrigatória quando realizada por profissional médico, mas não em ambiente escolar ou domiciliar. É isso mesmo, Cristina? Então, na verdade, é assim, ó. Nós temos o psicopedagogo que vai trabalhar no âmbito educacional e nós temos o psicopedagogo que vai trabalhar no ambiente clínico. Então, o transtorno do espectro autista, quando lá na escola o psicopedagogo vai trabalhar as questões da neurodegenerativa, né, da questão do desenvolvimento, só que ele vai trabalhar para que aquela criança ou aquele adolescente consiga aprender o que ele tem que aprender. Porque o autismo não é uma doença, não é considerado uma doença, né? Ele é considerado um neurodesenvolvimento. Então, que na verdade eu tenho um autista, mas ele vai ter um desenvolvimento. O que o plano diz é que assim, só vai cobrir quando essa sessão de psicopedagogia estiver junto com o psicólogo, com a sessão da psicologia. Então, geralmente na clínica você tem o psicopedagogo, o psicólogo, o físio, mas o que for feito dentro da escola, não tem por que cobrir. Pedagoga, etc., você concorda com esse plano? Olha, aí? Posso ser linchada, mas eu vou ser... Porque tem uma lógica. Sim, assim, eu entendo que tem lógica, porque o psicopedagogo dentro da escola, ele vai ser contratado para esse trabalho. Então, ele tem lá a função dele, o salário dele, e ele vai ser contratado para esse trabalho e vai atender tanto grupos como, dependendo da escola, individual. Agora, na clínica, não. Na clínica, sim, eu acho que o plano tem que cobrir, porque daí ele está no âmbito da clínica. Então, isso sim. Então, eu não acho errado. Agora, é importantíssimo você colocou isso aqui, porque às vezes ainda fica meio confuso. Você falou que realmente esse transtorno, ele não é considerado uma doença. Não. Significa que ele pode se desenvolver num tratamento... Ele vai nós não se fala em cura porque não se fala em doença. Se não estamos falando em doença, não estamos falando em cura. Só que você tem um desenvolvimento. Então, a pessoa que tem o espectro autista tem vários níveis. Então, ela tem sim como desenvolver e aprender e ter uma vida social e ter a interação. Então, eu não sei se é verdade, a gente já ouviu falar isso algumas vezes, o próprio jogador deve ser um nível bem pequeno, o Messi, sim, Lionel Messi, acho que ele também tem, do nível
talvez menor, não sei. Menor. Então, porque o que acontece? O problema da escola é que às vezes você é estigmatizado. Então, se eu digo para você, eu tenho autismo, talvez você me olhe diferente. Entendi. Então, quando você sabe que o famoso teve autismo ou tem, você se surpreende pela evolução. O ator também, aquele River lá, o... Kenny Rivers. Então, o que acontece? Você tem que, na verdade, perceber que, assim, tem o desenvolvimento, tem as ferramentas. Então, você vai trabalhar para que a criança, o adolescente, tenha um envolvimento social e uma aprendizagem significativa. Viver consiga como todo viver, mundo vive exatamente. Interessante, muito legal. Aprender a lidar com o diferente. Nós temos muita dificuldade. Boa. Aprender a lidar com o diferente. Posso fazer uma pergunta, padre? A pessoa nasce com autismo ou tem pessoas que desenvolvem autismo? Tem uma questão genética e tem uma questão que pode ser que venha com o desenvolvimento, com a questão do ambiente. Gente que pode desenvolver aquilo, talvez ela já tenha uma tendência. Porque você começa a perceber na infância. Então, pode sim. Interessante. Boa pergunta. Legal. Vamos aqui uma outra informação, gente. Olha aqui, ó. Risco de trombose é maior a partir dos 50 anos. Alerta especialista. Ô, doutor, estou preocupado. É um risco, é maior mesmo a partir dos 50, para homens e mulheres? Homens e mulheres. Tem vários fatores de risco, padre, mas essa semana veio muito à mídia isso por conta de algumas famosas que engravidaram com mais idade. Então, Gisele Bündchen agora anunciou a gestação aos 44 anos. Sim. Acho que Ivete Sangalo também fez A Cláudia Raia também teve... Mais de 50, né? Então, levantou-se essa questão, né? Depois dos 40 e os 50, tem mudanças no nosso corpo? Tem demais. Então, o nosso corpo não quer dizer que a gente está condenado, está parado, mas a gente tem que ter atenção redobrada. Então, quando a gente for comparar uma gestação de uma moça com 20 anos ou com uma de 40, está tudo bem, é uma bênção de Deus, mas a atenção tem que ser redobrada, é um momento de alto risco. E no final da gestação levantou-se a questão da trombose, que é o momento mais trombogênico da vida da mulher, porque o corpo quer defender da hemorragia do parto e aumenta os fatores de coagulação. E os homens a mesma coisa. E nós temos uma outra doença, um outro tipo de trombose, que é a trombose arterial, que vai tudo a ver com a nutrologia. Por exemplo, uma dieta bagunçada, sem equilíbrio, entope as artérias. Então, a gente tem placas de gordura entupindo as artérias e isso vai acumulando durante a vida, acumulando, chegou aos 50, já dá um start maior. Tanto que o Ministério da Saúde pede para a gente fazer check-up duplo de carótidas acima dos 40 anos de idade. Aos 50, então, já é obrigatório. Então, a gente tem no nosso consultório hoje dias de check-up, que a gente alerta o pessoal. É melhor prevenir que remediar. Então, se você tem mais de 50, a ideia não vai ter medo, não precisa ter medo, não precisa ter nada. A questão é ter atenção, ter um check-up. Você tem um risco maior do que quando você tinha 20, ok, tudo. Pode ter mais trombose. Então, tem algumas medidas. Primeiro, hidrata bastante, porque o sangue fica mais viscoso sem água. Carrega sempre uma garrafinha de água, um copo d'água. Perfeito. Atividade física, sol da manhã. Leva uma vida mais equilibrada. Porque a gente passa ali perto dos 30 e tem um momento de rebeldia, né? Então, sai muito, viaja muito, trabalha muito, workaholic. Então, a gente quer matar no peito o mundo, né? E eu acho que tem até uma coisa mais preocupante nisso, é porque depois que a gente passa dos 30, a gente ainda continua tendo as mesmas, entre aspas, fomes e queremos comer e nos alimentar da maneira que você tinha 30, e você já está com 50. Então você fala, mas eu tenho... Isso nunca me fez mal, e aí é onde eu acho que você pode estar dando o pulo errado, né? Porque realmente, eu me assustei quando eu fui fazer meus últimos exames, mas eu como até um pouco menos do que eu comia em nível de gordura e tal. Mas que idade você tinha naquela época? Eu estava com 30. Hoje o senhor está com quanto? 50. Então, o seu corpo já foi acumulando, principalmente nessa, como é que chama? A carótida. Tem uma coisa que você falou, tem que ficar sempre investigando. Então é uma coisa realmente que a gente pode cair numa ilusão. E a gente tem que ter uma atenção, porque a gente cuida das coisas quando dá, né? Então, eu vou cuidar da saúde quando der tempo,
eu vou cuidar da parte espiritual quando der tempo, se eu acordar bem. Eu vou fazer esporte, se sobrar tempo. Mas a gente tem que botar prioridade, né? Então, a saúde é um dos pilares da nossa vida que a gente tem que inverter, botar o tempo aí na frente. Porque essas placas são acumulativas, sabe, padre? Então, se você já tem uma placa hoje, mas ela continua estável, parada ali, quietinha, tá tudo bem. Tá tudo A minha tá quietinha, mas o médico falou assim, tá quietinha, mas o senhor não abuse. Não abusa. Mas eu continuo abusando. E faça o preventivo, né? Que bom, né? Que dá para fazer exame preventivo, né? Tem que fazer. A partir dos 40 anos a gente tem que ficar de olho em alguns exames, né, doutor? Tem que ficar de olho ali na investigação do colesterol, tem que fazer um ultrassom de carótida. A partir dos 50 tem que fazer uma colonoscopia. Uma série de exames. PSA para os homens aí, ó. Para os homens. No Novembro Azul, né? Tem uma série de exames que a gente tem que ficar ligado sempre de olho. No consultório. E assim, é entender que a prescrição sua, padre, de 6 meses atrás, 5 anos atrás, não funciona para agora. Você é outro padre. Sim. É outra pessoa, tá nos 50, 51, 52, o corpo muda. E a gente tem que ter essa consciência. Não adianta comer da mesma maneira, não adianta ter os mesmos remédios, os mesmos parâmetros. A gente tem, por exemplo, na mulher, uma queda hormonal, climatério, menopausa, tem relação com uma queda de estrogênio. Um homem tem que ficar de olho na testosterona, tem um risco aumentado de eventos cardiovasculares. Então, assim... É verdade. O corpo humano muda. Chega aos 50 anos, tem que ficar de olho. Muda de mês em mês. Tem que fazer check-up. Verdade. Muda de mês em mês. Aqui, ó, tem mais notícias. E essa aqui também é importante demais. STF tem maioria para manter obrigatoriedade do piso salarial para agentes comunitários. O relator exclui da base de cálculo do piso quaisquer gratificações adicionais, como a gratificação SUS e outras previstas em legislações locais. Meu querido doutor Tiago, explica um pouquinho essa palavra aí do STF. Exatamente. Explica um pouco para nós. O que acontece? O STF começou no dia 25, né? Semana passada, na sexta-feira passada, um julgamento justamente sobre o piso salarial desses agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a endemias, né? Que são doenças regionais, só que são doenças que não ficam cada vez maiores, não vão aumentando, como a gente viu a pandemia da Covid-19. Então, o que a maioria do STF já decidiu, né, e os outros ministros, a tendência é que acompanhem, que o piso salarial desses agentes devem ser de no mínimo 2 salários. E aí, hoje, 2 salários está em volta de R$ 2.800. O STF julgou que, dentro da composição desse salário, desses 2.800, não devem entrar as gratificações desses empregados. Porém, para a União pagar. Então, os municípios, eles podem pagar as gratificações e isso vai aumentar o salário desses trabalhadores. Mas o que é importante dessa decisão é que foi assegurado para esses agentes comunitários um salário base, um mínimo. Aquilo ali tem que ser garantido e foi garantido agora pelo STF. A tendência é que seja mantida. O julgamento ele vai durar até o dia 5/11. Fica aberto um plenário virtual no qual os ministros depositam seus votos. Então, basicamente, esse foi o entendimento aí do STF, né? E você gostou, como opinião, como advogado? Você acha que foi uma vitória? É uma vitória, um pouco parcial para a gente, porque os advogados gostariam que o STF garantisse o piso mais as gratificações ali sobre uma responsabilidade da União. Tem uma emenda constitucional que regulamenta isso. Não entrou, as gratificações não entraram, porém os municípios podem conceder essas gratificações. Tem essa abertura, e aí a União faz esse complemento. Entendi, que legal, né? Realmente, acho que tudo que é remunerado, desde que você faça um bom trabalho, isso aí motiva a qualidade, motiva o aumento de um trabalho sendo feito. Eu sempre dei o exemplo do Japão, né? O Japão sempre trabalhou com essa filosofia. Se eu pagar bem o meu funcionário, que naquilo que... Vamos supor, ele trabalha na limpeza. Então, vamos supor que é R$2.000, mas o japonês fala assim, eu vou dar 5.000 para ele, para que ele tenha uma qualidade de vida, ele vai ter condições de ter uma casinha dele, etc. Mas por quê? Porque na minha empresa, ele vai trabalhar com maior empenho.
Acho que tudo que é remunerado, mesmo que seja um trabalho de ajuda, etc., pô, isso anima a pessoa a continuar e tentar fazer o seu melhor, principalmente quando a pessoa gosta. Exatamente. A gente vê que o mínimo para os agentes comunitários, ele é o dobro do salário mínimo normal, que são 2 salários mínimos para eles. Por quê? Porque as pessoas numa situação de uma comunidade, elas necessitam mais daquele suporte. Então, tem todo um racional dentro dessa decisão. Muito bacana. Interessante, né? Bacana mesmo. Legal, gente. Vamos a mais uma notícia aqui. Olha aqui, ó. Divertir, comer e beber. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Ó, se divertir é bom demais. Comer, ai meu pai. E beber também é muito bom. Como a reeducação alimentar alia prazer e saúde. Mudanças de hábitos torna possível o emagrecimento sustentável sem restrições. Eu gostaria muito de me divertir comendo, bebendo Ficando magro. e magro sem precisar ficar fazendo exame e aumentar o colesterol, essas coisas todas. O que eu faço, doutor? Tem que acompanhar, você vai fazer isso tudo justamente para se divertir. Você quer me colocar na berlinda, né, padre? Mas, ó, paciente meu nenhum sofre com dieta. Não sofre, Olha, vamos lá. vive o final de semana, passa a semana fazendo uns 90% bem, fazendo o que deve fazer. A gente estava conversando aqui, né, Tiago? Reeducação alimentar não é sobre restrição. É adequação de quantidade, adequação de momento e saber fazer escolhas. Saber fazer escolha até no seu final de semana. Não quer dizer que você vai deixar de viver os prazeres da vida, mas você vai comer o que é certo na hora certa. Por exemplo, hoje eu comi, aí me deu uma vontade de abrir um pote de doce de leite com coco. Ai, que Eu peguei inveja. 2 colheres e falei, peraí, comi, mas me deu uma alegria assim, ó. Mas depois eu fiquei lembrando de vozes como a sua, eu comecei a sentir uma pontada no meu coração. Falei, ih, será que vai me acontecer alguma coisa? É ruim você também trabalhar assim, né? Se divertir com medo de comer e morrer. É um processo de autoconhecimento. A gente tem que entender que a comida e a alimentação, ela tem outras funções, além de somente diversão e somente função emocional. Ela pode ocupar essa função, ela tem a função emocional no momento dela. Você tem o prazer em comer, beber e se divertir, porém, pode comer de tudo, mas isso não significa comer tudo todos os dias. Não significa comer o seu doce de leite todos os dias 2 colheres. Não tem que ter essa E função. a quantidade também, né? E a quantidade. Paciente que começa comigo, eu falo, ó, a gente está começando um processo, alimentação, tratamento, medicamento. Algumas coisas têm data para acabar. O medicamento tem data para acabar, um tipo de dieta tem data para acabar, um tipo de exercício. Mas a reeducação é um processo que não tem data. Pro resto da Reeducar, a vida. palavra, acho que é a palavra reeducar. Eu tenho que me educar novamente, diferentemente da maneira, talvez, como eu aprendi, como eu fui passando meus estágios. É desmistificar Isso. aquele... E vai não ser posso duro no comer começo, ou não porque a gente comer. estava viciado naquilo, né? Exato. Então E é você duro, tem por fome quê? de quê, né? Muito. Fome de quê? Nunca, jamais uma fruta vai ser mais gostoso do que o McDonald's. Ele não foi para ser feito para ser saudável, ele foi feito para ser hiperpalatável. Jamais vai bater. Jamais uma fruta vai ser mais gostosa que um chocolate mais hiperpalatável. Jamais uma fruta vai te dar mais saciedade, mais prazer e mais liberação dopaminérgica no cérebro Mas do que uma Coca por Zero. exemplo, o que você falaria para mim, para os telespectadores, Fala. que você acabou de almoçar, comer um peixinho gostosinho, saudável, saladinha, ó, tudo certinho. Ótimo, tá? ok. Até evitei de beber líquido para não ficar com o estômago muito lotado. Daqui a pouco começou, fui escovei os dentes para até enganar meu cérebro, mas aí me deu eu olhei aquele pote, eu fui comer. Ó, Como é que eu trabalho? Pode ter 3 justificativas. Essa vontadezinha de comer doce depois do almoço. Ou tá comendo pouco carboidrato, ou sua comida está muito salgada, muito apimentada e seu corpo quer limpar o paladar, ou é puramente um costume e a gente precisa mudar esse paladar. Acho que é costume. E a função ensinar- emocional? Os três A função buscados, né? emocional. Exato. A função emocional, aí é um processo mais longo. Tem medicações que hoje em dia a gente trabalha com fenótipos alimentares. Não é toda medicação, por isso que a gente vê todo mundo tomando uma mesma medicação, pegando um do outro, perdendo massa magra, engorda, emagrece, usa e engorda de novo. Cada tipo alimentar tem um tipo de medicação. Se a pessoa come prato de pedreiro, 2 no dia e não come mais nada, é uma medicação. Se é um comer emocional, é uma medicação. Se é uma compulsão alimentar, é outra medicação. Poxa.
Cada tipo de comer a gente aborda de uma forma diferente. Um comer emocional, é claro que existem medicações que a gente pode ajudar, mas existem suplementações. Tem suplementações naturais, tem nutracêuticos que podem ajudar, tem um processo de autoconhecimento e tem um processo, por exemplo, de compulsão alimentar que a gente acompanha com terapia cognitivo-comportamental, além das outras abordagens da nutrologia. Tem muitas pacientes minhas que eu acompanho junto com a psicologia junto. Se ela já tem uma terapeuta, eu peço o contato, eu entro em contato, a gente discute o caso, fala da minha abordagem, da dela, o momento da paciente, porque não é atochar a medicação em todo mundo, a gente tem que modular o paladar, tem que fazer essa reeducação que permaneça por muito tempo. A gente estava conversando, né, Tiago? Ele passou por uma reeducação alimentar uns anos atrás e foi para nunca mais. Que é educar novamente, né? É igual conhecimento, a gente não perde. Né? Então o comportamento muda, o hábito muda. Mudou o comportamento. Você tem que entender que no Natal a comida tem uma função para sua família. Num aniversário tem uma função. Se você está estressado, a comida não tem que ocupar aquela função emocional naquele momento. Você tem que entender por que você está à vontade de comer aquilo. Assim como tem, por exemplo, se tivesse uma comida aqui agora, tem uma função nesse momento de socialização, de trabalho, de celebração. Um aniversário, mas comer tudo todos os dias, tem que estar acontecendo uma coisinha por trás. Emocional. E reeducação é uma palavra bonita e é verdadeira. Eu tô falando das minhas filhas agora há pouco, né? Cara, a minha esposa é linha dura, conhece ela. As crianças só podem comer doce de domingo. E aí, a menina de 5 anos, agora teve Halloween, teve festa, não sei o quê. Mãe, ganhei pirulito. Falando, no domingo lá você vai poder, porque senão fica todo dia. E aí, a gente, agora que está com criança pequena, está emagrecendo. Porque a gente faz a dieta delas. Porque aí acorda na hora que elas acordam, toma o sol da manhã. Até as artérias estão ficando melhor agora. Porque a gente não está comendo doce todos os dias. Está reeducando. Realmente vicia. Tem liberação dopaminérgica e você quer aquela liberação todos os dias e cada vez mais. Eu vou escrever no doce salgado. Antidepressivo. Antidepressivo. Que nem formiga. Escreve lá no saleiro. Gente, daqui a pouquinho o padre vai voltar junto com vocês todos aqui. É rapidinho o intervalo e a gente volta de novo aqui. Vamos ver aqui, ó. Temos mais uma notícia. Endolaser para a saúde e estética. Saiba se técnica realmente funciona. O procedimento ajuda a tratar varizes de forma minimamente invasiva e agora ganha espaço como alternativa para reduzir gordura facial. Ô, doutor, caramba, legal, que legal. Né? Legal, né? É super inovador, padre, porque eu não aprendi isso na faculdade, é super novo agora, né? E eu até trouxe aqui 2 fibras de endolaser para tentar visualizar um pouquinho o pessoal em casa, entender o que isso acontece. Então, quando a gente antigamente tinha uma doença, a gente precisava operar, fazer uma cirurgia, ia com bisturi e cortava e tirava o problema, a varizes, a gordura, o lipoma e tudo mais. Sim. Hoje, o laser substituiu isso. Por quê? Porque a ponta do laser concentra energia e funciona como se fosse um bisturi mesmo. Então, a primeira laser que foi feito foi essa fibra aqui, ó, essa aqui transparente. Mostra lá, mineiro. Então, assim, ela é uma fibra que não corta, é traumática, enverga, mas não corta. E ela, por dentro da veia, ela conseguia focar energia e cortar essa região. E aí foi se estudando e passou para essa nova fibra. Essa nova fibra, a diferença dela é que ela tem na ponta, aqui não sei se o pessoal consegue ver, essa estrutura branca que é um espelho. É um espelho côncavo. Então o laser bate e ainda consegue focar ainda mais a energia nesse ponto. Olha, interessante. Então a gente consegue tratar a circulação, tratar a laser e tratar a gordura. Porque a gordura é uma célula viva também, um adipócito, e ela está ali armazenando energia, tudo. E esse laser, ele consegue quebrar esse adipócito, romper a fibra e com isso fazer a soltura da gordura. E com essas novas fibras a gente consegue tratar outras áreas. Então, lipedema, quadril e a parte estética também vem junto. Também. Então é extremamente nova essa técnica. Essa fibra aqui a gente começou a trabalhar com ela em 2012, então 13 anos, 12 anos, para a medicina é bem novo, é bem moderno. E essa nova fibra aqui, mais ou menos 2018, hoje tem todas as clínicas aí, e hoje a gente só faz esse laser com a fibra que a gente chama
que é uma fibra que é côncava, né? Que ela fecha bem a veia, e uma fibra radial. E aí a gente consegue tratar inúmeras outras doenças que não tratava antes. Então hoje trata varizes sem repouso. Então hoje eu operei uma paciente de manhã, acabou o procedimento, ela falou, me assiste na televisão lá à tarde, hein, é bem rápido. Tá bem. Porque... mas faz repouso, hein, faz um pouquinho de repouso, que ela vai embora andando. A gordura é a mesma coisa. Então a pessoa tem aquelas placas de gorduras inflamadas, sensíveis, doloridas, então hoje o laser consegue colar. Uma pergunta não quer se calar. Quando a gente fazia cirurgia, já imaginava uma faca cortando você. Imagina. E aquilo dói. Sabe o que é doer, doutor? O senhor nunca foi cortado, né? Eu já fui cortado. O senhor corta, mas o senhor não sabe o que é ser cortado. Já fui operado. Dói demais. Dói. Esse sistema laser aí, esse mais novo, dói também esse processo? Como que é isso? Dói, mas dói bem menos. Não é uma coisa mágica, ela é invasiva, né? Então essa fibra aqui, ela entra na veia e vai na veia. Então a primeira coisa... Aquela coisa queimar, parece que está queimando. Gera uma ansiedade no paciente. Então você está aqui naquele ambiente médico, com cheiro, aquela coisa... Você não fica... Então tem uma ansiedade, uma sedação é natural sedação. fazer, uma sedação. Agora uma raquianestesia, que é isso que você está... Então, não. Então assim, não dá pra gente falar, não, faz isso aqui que não dá nada, não é assim. Por outro lado, não tem bloqueio, não tem corte, né? Então não tem uma hack, então o procedimento é bem... Mas é algo suportável. É igual o dentista, a mesma anestesia do dentista. Você faz um botãozinho anestésico e faz lá uma sedaçãozinha também no consultório mesmo. Então deshospitalizou o doente, então o procedimento ficou mais econômico. Legal, isso aí. E menos roxo, menos corte, porque quando a gente fazia manualmente, tinha que fazer o corte, mas você tinha que separar as estruturas, nervo, tendão, ligamento. E aí com isso não, isso agora você faz direto no ponto que você quer agir. E o laser, ele acaba focando a energia nesse ponto. Então você fica bem menos invasivo, é muito complexo. Mas isso aí, hoje todos os profissionais como o senhor que trabalha com essa área já estão utilizando ou apenas alguns locais? Não, a maioria. Ficou já mais massificado desde 2012 que a gente trabalha, mas hoje a coisa está globalizada, sabe? Então, se você for assim, não, quero tratar nos Estados Unidos aqui minhas veias, lá na Flórida, na Clínica Mayo, vai usar essa mesma fibra que está aqui. E essa fibra, ela consegue hoje tá mais econômico, popularizado, praticamente todo mundo faz tratamento a laser. Legal. Quem não faz tratamento a laser hoje está fora do mercado mesmo, perdendo. Poxa, interessante, hein? Legal. Bacana. Vamos aqui, mais uma aqui, Vamos ver aqui mais uma informação. Transação simplificada. Débito pela metade e parcelamento em 120 vezes. Nossa. Ô, rapaz. Ô, doutor Tiago, conta um pouquinho isso para nós aí. É uma baita parcelamento oportunidade. até 120 vezes? Grande oportunidade que a gente... Seria, então, essa transação, só para a gente entender, simplificada. O que ela é? Explica um pouquinho para a gente. Basicamente, padre, a transação ela é uma negociação entre o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, empresa, e a Procuradoria Nacional. Estamos falando de débitos federais. Essa transação, negociação, ela envolve concessões mútuas. Então, diferentemente de um parcelamento, governo, eu estou com um débito aqui de 1 milhão, vou parcelar ele em 100 vezes, em 60 vezes. Diferentemente disso, a transação, ela envolve negociações, concessões. Então, flexibiliza para o contribuinte para acomodar esses débitos, né? Quando eu digo contribuinte, pode ser pessoa física ou jurídica. Então, eu tenho um débito, eu vou colocar aqui um exemplo. A transação individual simplificada, ela permite você negociar débitos de 1 milhão a 10 milhões. Então, eu estou com uma empresa numa situação frágil, delicada economicamente falando, eu posso negociar essa minha dívida com descontos de até 100% de juros, multas e encargos. E além desse desconto, eu parcelo o saldo remanescente em até 120 vezes, quer dizer, 10 anos. Então, às vezes, eu tenho uma dívida ali de 10 milhões, pode reduzir essa dívida pela metade, virou 5 milhões, e ainda pagar essa dívida durante 10 anos. É uma grande oportunidade para as empresas nessa retomada pós-pandêmica, que a gente sabe que as empresas elas foram afetadas e até hoje ainda algumas sofrem com isso. Sim. Então, para essa retomada, tem a transação desde 2020, é algo que vem cada vez aumentando e a gente vê que é uma grande oportunidade para as empresas se manterem regulares,
porque tem muitas empresas que, poxa, eu estou com débitos ali, eu vou priorizar pagar meus empregados, eu vou priorizar contratar os meus fornecedores, vender para os meus clientes. Então, hoje eu também posso me manter regular. Mas me parece que ela está mais aquisitada pela questão mais da jurídica até, mais, né? Mais na parte empresarial está sendo mais bem sucedido para isso. Mais para as empresas. Então, eu tenho uma empresa que está numa situação frágil, um débito ali alto, né, de 1 milhão a 10 milhões, está atrapalhando a minha regularidade, a minha situação ali perante o fisco, né, que é o governo federal. Então, o que eu faço? Eu transaciono, eu negocio essa minha dívida, vou me manter regular, não vou me preocupar com aquela dívida, porque ela vai estar parcelada, transacionada, negociada durante um prazo aí que a gente considera longo. Para exemplificar, o parcelamento ordinário, que é o parcelamento comum que tem no âmbito federal, é até no máximo 60 prestações, que são 5 anos. Então, a transação ela dobra isso. O parcelamento, na maioria das vezes, não dá desconto de juros. Isso já está valendo a partir de agora já ou já? É uma iniciativa permanente, então é ótimo para os contribuintes, porque é uma iniciativa que chegou para ficar desde 2020 e cada vez mais tem algumas modalidades. Entendi. É interessante, né? É bom isso aí, é uma coisa que ajuda, né? Vai ajudar muito. Ajuda no desenvolvimento nacional, geração de empregos. Também. Podia aproveitar, né? Eu estava pensando já no ano jubilar que nós vamos ter o ano que vem na igreja, que o júbilo, a palavra ano jubilar, tem a ver também com perdão das dívidas, as pessoas tinham dificuldades. Então é um ano assim para você alcançar muitas graças. Mas eu vi que já você falou desde 2020? Desde 2020, cada vez crescendo. Crescendo essa... Mas que bom. Isso pelo menos uma notícia legal, né? Tá? Vamos lá, as escolas de hoje fabricam crianças com baixa autoestima, diz neurocientista e psicopedagoga. Cristina, não é isso não, entenda bem, vou até pegar o nome dela aqui. Está fabricando crianças, escolas aí com baixa estima, é? Quem escreve isso, eu até peguei o nome dela, é a doutora Ângela Matilde Soares. Na verdade, o que ela quer dizer, né? As escolas, quando você vai incluir na escola alguma criança que tem algum problema, você não inclui a doença, você não inclui uma patologia, né? Você inclui alguém que tem que ter um desenvolvimento. E nas escolas, pelo menos se você não acompanha a aprendizagem conforme deveria ser, como que era antigamente e ainda é, né? Ou você é fraco, ou você é burro, ou você fica um pouco de lado. Então, quando você não aprende, talvez, no mesmo tempo que as outras pessoas... Que a maioria, tá? Isso, aí você fica com baixa estima. Eu aprendo como você? Não. Então, mas o que ela alega? Que tem metodologia para todo tipo de aprendizagem. Então, eu, enquanto docente, eu tenho que, sim, melhorar a autoestima, não deixar que a criança, adolescente... Separar a criança das outras? Não, separar jamais. Eu passei por esse estágio, que tinha a quinta série A e B, sim, eram as crianças que tinham um desenvolvimento muito melhor. Eu estava sempre na F. Então, mas o que ficava na parte de baixo. Verdade. Sim, mas eu acredito. Não, é verdade mesmo. Então, mas isso não poderia acontecer, porque muito antigamente tinha até uma fileira, né? Uma fileira onde você sabia que se você sentasse naquela fileira, você não estava tão bem quanto os outros. Isso não pode acontecer, porque isso mexe com a autoestima. E aí a escola joga para a família não sabe o que fazer, devolve para a escola. Porque o que ela diz nesse artigo, né? Todos podem aprender. Depende do método que é colocado. Perfeito. E que não adianta você, enquanto professor, ter muitos títulos e não saber aplicar. Exato. Os títulos ajudam muito para o seu currículo, mas se você não souber aplicar as metodologias corretas... A gente sempre ouvia isso, o professor é muito capaz, a gente percebe que tem uma bagagem tremenda, mas ele não sabe transmitir o conteúdo para todo o povo dele ali. Porque todos podem aprender. Então, a gente precisa pensar nisso. E pensar assim, que qualquer coisa que eu fale para vocês, se eu mexer muito com a sua estima, aí eu tenho a evasão. A escola não volta. Ela que escreve, ela diz isso. Ela foi uma criança, né, negra, que tinha uma questão de dislexia e que era uma pessoa que as pessoas diziam assim, não vai dar em nada, não adianta insistir. Hoje ela é PhD. Olha isso. Então é por isso que ela escreve sobre isso. Os diretores têm uma pergunta para você, Cristina. Souber. Cristina, boa tarde, tudo bem? Seguinte, eu não sei se
os extremos acabam prejudicando um pouquinho. Eu tive contato com uma amiga que é mãe de uma menininha de 1 ano. Ela disse que ela foi visitar uma escola para matricular a filhinha dela. E nessa primeira escola, ela entrou, uma escola extremamente tecnológica, os professores falando, não, o tempo todo aqui ela vai aprender inglês e espanhol, todo o ambiente, durante todo o dia. Ela disse que saiu um pouco assustada, porque ela estava, parecia que ela estava entrando num escritório, assim, numa coisa meio que complexa demais para uma criança de 1 ano. Ela falou, eu não quero, com 1 ano, minha filha tendo que já falar espanhol, inglês, e parecendo que não existe o tempo para uma brincadeira, para uma coisa. E a faculdade e a escola era extremamente cara e tudo mais. Aí depois ela acabou indo em uma mais simples, onde ela entrou, ela já viu personagens animados no jardim, um laguinho, um balanço, uma gangorra e tal, coisa que ela não tinha visto na escola, assim. E era, assim, metade do preço que estava. E ela falou, poxa, e a criança sorrindo ali. Será que, às vezes, essa preocupação excessiva de que a cobrança vem desde do berço, literalmente, não acaba prejudicando também e virando, às vezes, adultos até doentes? Muito. Porque, na verdade, é muito boa a sua pergunta. Porque é assim, ó. Se você já exige muito e uma cobrança é muito grande, você cria uma pressão muito grande. Quanto mais pressionado você mais dificuldade você vai ter de aceitar o erro. E aí você vai ter uma frustração muito grande. E aí você vai criando pessoas mais adoecidas. Eu sei que tem gente que gosta da questão da competição, mas aí também tem o pai que quer muito que o filho seja brilhante. E o filho tem que ser amado, sendo brilhante ou não brilhante, né? Ele é um ser humano. E essas escolas, por exemplo, a tecnologia ajuda muito, é muito importante e as pessoas querem. Mas é bom que ela tenha a humanização também junto, porque a criança, ela precisa aprender, mas ela pode aprender inglês brincando. E ela pode aprender com coisas que sejam mais afetuosas. Exatamente. Importante. Essa questão lúdica e a questão do afeto, ela faz com que tenha uma aprendizagem significativa muito melhor. Eu aprendo muito melhor quando eu tenho emoção do que quando eu tenho chicote. Agora tem uma questão também, acho que rapidinho só, a gente vê, você deu exemplo, nós demos o exemplo da quinta série da minha época, as carteiras, os melhores ficavam na frente, os piorzinhos ficavam para trás. Houve uma evolução para isso também, né? Acho que, por exemplo, as pedagogas foram percebendo nos últimos anos que isso estava errado, ou sempre souberam que estava errado, mas faltou o quê? Para anunciar essas verdades. Eu acho que as coisas vão evoluindo, né? Então, a gente percebeu que o castigo, as punições, elas não são tão viáveis, né? Então, isso eu acho que hoje tem um outro olhar. Então, esse outro olhar agora, não é que antes não era visto, hoje é olhado com mais atenção. A questão das emoções, dos adoecimentos psíquicos, porque se você adoece muito psiquicamente, por isso que hoje se fala tanto em suicídio, né? Então, se você adoece, você vai para o extremo. Então, o que mudou? Mudou o conhecimento, né? Então, eu acho que o conhecimento aplicado, aí as pessoas olham com um pouco mais de carinho para isso. E hoje a gente consegue ver os adultos dessa época. Eu mesmo, como médico em consultório, a gente consegue ver que é uma pessoa que é doente por causa de um estilo de vida, de uma ligação emocional, um comportamento que foi ensinado, e isso reflete na vida adulta. Então, não tem como, atualmente, a gente não mudar o olhar sobre uma educação. Porque faz você sofrer, né, muito. Legal, gente. Vamos mais uma outra notícia aqui, ó. Olha aqui, legal. Alimentação saudável é fundamental para o controle da diabetes tipo 2. Entenda a influência de cada alimento na glicose e evite picos glicêmicos. Doutor, tá aí, ó. Controle de diabetes 2, né? Existe o diabetes 1, tem que entender, ele tem um efeito. Isso, a diabetes tipo 1, ela é uma falência pancreática, uma falência de quantidade de insulina, que é uma outra circunstância. A diabetes tipo 2 é aquela que surge depois já de uma vida adulta, quando já se tem uma síndrome metabólica, uma falência. Seu pâncreas já não está funcionando da mesma forma quando você tinha 20 anos,
mas porque seu corpo foi colocado sobre um estresse que chegou naquele ponto. A questão da alimentação e da mudança do estilo de vida é uma das bases para tratamento de diversos tipos de doenças. Claro que paciente pré-diabético, o que está caminhando para uma pré-diabetes, às vezes tem indicação de entrar com uma medicação, mas a gente tem que trabalhar a base antes. Você tem que trabalhar a atividade física, você tem que trabalhar a alimentação saudável, você tem que otimizar o exame que tem que otimizar, você tem que repor o que precisa repor, você tem que avaliar a parte hormonal, você tem que fazer seu check-up cardiovascular. Mas uma alimentação saudável, independente se você esteja com medicação ou sem medicação, se é 1 ano com diabetes, se é 10 anos com diabetes, ela tem que estar presente para uma pessoa que tem diabetes tipo 2 para evitar os picos de glicemia, que é os picos de açúcar no sangue, que é muito estressor para o corpo, é muito estressor para dentro das nossas veias, que aumenta o risco de infarto, de AVC, porque você está com a quantidade de açúcar elevada dentro da veia e aquilo ali estressa, por exemplo, as placas de gordura. A alimentação saudável, a gente tem que pensar no volume da alimentação, o que você está comendo e a ordem dos alimentos. A gente tem que manter um arroz e feijão, que tem uma quantidade de fibra ali, que ajuda nos nossos picos glicêmicos. A gente não dá para a gente ficar comendo pão isoladamente, carboidrato isoladamente, bolo isoladamente. Você tem que colocar uma proteína junto, que seja aveia, que seja castanha, que seja um ovo dentro desse pão, um queijo branco. Tem que comer o arroz e feijão do brasileiro, mas tem que ter uma proteína junto. Você tem que ter uma fonte de fibra junto daquela alimentação antes. A gente não come uma salada antes da refeição principal à toa. A ordem dos alimentos também importa. Então, a alimentação saudável, a gente tem, claro, que a gente não pode ignorar uma ferramenta medicamentosa para um tratamento de uma doença, mas no dia a dia, o que vai fazer aquela medicação funcionar ou não é uma alimentação regulada. É você comer um arroz e feijão, mas ter uma berinjela, uma abobrinha, uma cenoura, um ovo cozido, uma fonte de fibra, uma proteína, que vai segurar seu corpo de fazer um pico de açúcar com aquele alimento que a gente já consome. Legal pra caramba, isso aí é muito bom. E tomara a Deus que um dia a gente chegue a essa reeducação, né, o mais rápido possível, é verdade. E nós temos médicos bons como ele aqui, ó, meu querido doutor Emanuel. Gente, nosso tempo acabou, é uma pena, mas o padre quer ver a enquete, vamos ver o resultado? Vamos ver se eles acertaram. Olha, para qual Papa que criou o dia de Todos os Santos? 93,3% disseram que foi o Papa Gregório IV. Perfeito, certinho. E apenas 6,7% falou que era Papa Bento III. Foi o Papa Gregório IV. É isso aí. Gente, eu agradeço muito aqui o doutor Fernando Bacalhau. Doutor, padre, gratidão. Até a próxima, se Deus quiser. Gostei muito esse negócio. É pena que ainda dói, né? Isso aí. Ainda dói um pouquinho. Olha, Cristina, você dá uma aula e é muito bacana ter você sempre aqui, viu, minha querida? Tá? Eu que agradeço. A gente gosta demais de você. Doutor Tiago, você vai voltar, não vai? Com certeza, padre. Muito obrigado. Das suas explicações. Ah, que Deus abençoe. Amém. Doutor Emanuel, vamos lá, qualquer hora eu vou fazer uma visita. Eu tô saindo daqui pro consultório, vou te levar junto agora. Já leva junto. É isso aí, um final de semana abençoado e domingo todo mundo, primeiro dia da semana, para celebrar o dia de Todos os Santos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tônio, para você. Vou piar ele dança, olha lá. Dá corda. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu povo dançar sem parar. Ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder.